Boa tarde, amados. A aula que nós tivemos na semana passada foi com o pastor Alessandro sobre intimidade com Deus. A intimidade é a qualidade de quem é íntimo. Íntimo é estar muito dentro, é diferente de superficial, vago. Existe no âmago do coração de Deus. Deus procura homens, né, pessoas que querem ser íntimos com Ele. Conhecer é diferente de intimidade. Compreender, né, nós temos que compreender sobre intimidade. Procurar que cada pessoa, né, cada pessoa tem que se aprofundar na intimidade com Deus. Nós vemos também, né, o exemplo de Moisés, né? Moisés era um íntimo com Deus, andar, né? Ele falava face a face com Deus, né? Sabemos que Deus, né? Mas nós sabemos muito sobre Deus, mas somos pouco íntimos de Deus, né? Precisamos ter um conhecimento mais profundo, não um conhecimento superficial de Deus, né? E a atitude, né? Muitas vezes não revela, né, o que nós falamos, o melhor dizer, né? O que nós falamos não são demonstrados pelas nossas atitudes. Então nós temos que ter uma coerência isso, a nossa atitude com o que nós falamos. Recebemos muito conhecimento, mas, né, se perdeu com a informação, né? Nós vivemos num mundo, né, pós-moderno com muita informação, mas mas as pessoas são muito superficiais. Ele tocou nesse ponto. Nós precisamos de pessoas mais profundas, né? Pessoas que, ao nós estarmos perto delas, né, elas transmitem algo, né, de profundidade em nossas vidas, né? Amém? A sociedade, né, tá virando né, um supermercado. Ele colocou um exemplo de a gente troca de marido, né? É, a respeito das pessoas assim, ele deu um exemplo a respeito da igreja. Ah, eu estou dando dízimo nessa igreja e o que que ela oferece para mim, né? O que que ela oferece para mim? Ah, oferece um lugar com ar-condicionado, uma sala com as crianças melhor, um estacionamento, umas cadeiras confortáveis. Ah, eu vou na outra igreja e vejo, ah, essa igreja oferece isso a mais, então eu vou mudar para cá. Então, pessoas assim que não criam raízes, né, no lugar onde está, né? A maneira de sermos íntimos é através da palavra de Deus. Um ponto que ele tocou de nós estarmos íntimos através da palavra de Deus, né? Lemos a palavra. Ele citou o exemplo de Marta e Maria, em que Marta estava ocupada, né? O ativismo, estava ocupada com as coisas que tinha que fazer, e Maria, né, se colocou aos pés de Jesus, né? E o ativismo tem matado, né, as pessoas. A gente quer o dia mais ou menos com 27 horas, né? Esquecemos da palavra, né, e da intimidade. Então, como mais uma vez nesse ponto, né, de nós estarmos mais íntimos, pararmos para ouvir a Deus, né? Não adianta a gente se correr e não valorizar a palavra de Deus, a Bíblia. Maria decidiu ser íntima. Só podemos convencer o mundo se nós estivermos convencidos. Nós temos que estar convencidos com a palavra de Deus. Nós, né, convencidos, né? E para nós sermos convencidos só sendo íntimo de Deus, né? Igual a gente, uma coisa é a gente falar de um estranho, uma pessoa que a gente conhece há poucas horas, e uma coisa é a gente falar da nossa esposa, nosso filho que convive conosco todos os dias, né? E intimidade leva tempo. Intimidade leva tempo, né? A gente tem que ter esse tempo, separar esse tempo. Decidimos ser íntimo de Deus, né? E ele falou que Deus já fez a sua parte. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele amou o mundo e tomou uma atitude, né, de estar enviando seu Filho amado.
E qual é a nossa prioridade? A atitude fala mais do que palavras, né? Muitas vezes, né, a gente fala, mas o exemplo nosso, a nossa atitude que vai levar as pessoas, né? Nós temos que ter até a palavra. Fala a respeito de Eclesiastes 3:1, há um tempo determinado para tudo, né? Nós temos, se não temos, não temos, se nós não temos o propósito, não temos tempo. Temos que ter prioridades em nossas vidas. Nós temos que colocar a intimidade como prioridade em nossas vidas, né? Gastar tempos com Deus, né? Amém? O exemplo do jovem rico, né? Que ele fazia tudo, né? Mas Jesus falou para ele que ele tinha que vender todas as coisas e dar para os pobres, e ele decidiu ainda ficar com as coisas, né, deste mundo. As finanças, né? Morais, ética, impedindo a intimidade. Muitas vezes os valores, né, as coisas têm intimidade, o ativismo, as coisas deste mundo têm intimidade, têm impedido a nossa intimidade com Deus. Ele deu um exemplo de Jesus. Jesus tinha 70 discípulos, 12 apóstolos, 3 os mais chegados e um mais amado, que fala que é João, né? Querendo ou não, existe, ele falou que dentre os filhos, muitas vezes a gente vê aqui no nosso dia a dia, um que é mais chegado do pai, né? Jesus está no controle de nossas vidas. Nós entregamos mais aos pés, com os pés. Ele falou que nós queremos entregar o controle a Jesus, mas muitas vezes nós não tiramos os pés do acelerador, né? A gente quer ensinar nas nossas orações como tem que ser as coisas, né? Muitas vezes a palavra de Deus fala, Jesus mesmo falou, né? Entregar para Ele, né? Nossos fardos, nossas coisas, mas muitas vezes nós não entregamos tudo, né? Ele citou o exemplo de Abraão. Abraão, sai da tua casa, da sua parentela, né? E vai para um lugar em que eu te mostrarei. Esse sai da tua casa, sai da segurança, né? E venha ser íntimo de Deus. Pessoas íntimas aceitam conselhos. E nós entramos em anos e saímos nos anos e continuamos os mesmos, né? E a respeito, ele deu até um exemplo do dízimo, né? Porque quem tem que dar o dízimo e não temos intimidade, por que vou fazer, né? A respeito do dízimo, a gente entra em dúvida se temos que dizimar ou não, porque nós não somos íntimos de Deus. Jesus, minha família faz. Jesus mesmo falou, a minha família é fazer, né? Ele citou aquele exemplo que ele chegou no lugar e as pessoas perguntavam, Jesus, esse aqui, Jesus era, o pai dele tá ali, a mãe dele tá ali. Ele falou, não, a minha família é aqueles que fazem a vontade de meu pai, aqueles que são íntimos dele. Íntimo vai de realizar a vontade de meu pai. Peso na palavra tem que ser íntimo, né? Isaías 1:19, se desejarmos, comereis o melhor desta terra. Nós temos que propor em nosso coração de ser mais íntimos de Jesus, íntimos de Deus. Até ele falou na oração do Pai Nosso, né? Entrar no quarto, fechar a porta. Isso quer dizer intimidade, né? O casal tem intimidade, né? No quarto. O quarto é um lugar sagrado, né? Ele falou, citou exemplo, que muitas vezes vem visita em casa, você não deixa entrar no quarto, né? Não, no quarto, né? Não vai, a pessoa fica só na sala, né? Intimidade. Deus vai reconhecer quem você é. Nós temos que parar de ser superficiais, né? Amém? E parar com o ativismo. Falar que a superficialidade é a maldição, né, desse tempo. Mais uma vez, ele citou a maldição, né, deste século, né?
de ter pessoas superficiais. Nós não precisamos de pessoas com conhecimento, nós precisamos de pessoas profundas. Ele falou a respeito de pessoas, você vê, não existe mais pessoas com 15, 20 anos de trabalho numa mesma firma. Muitas vezes a pessoa fica no máximo 2 anos, 1 ano, 3 anos e já muda de trabalho, né? Relacionamentos também, 30 dias, também trânsitos de igrejas, né? Não criamos raízes, mas a solução, ele falou que nós temos que aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Um outro fato importante que ele falou de saber muito de Deus e não desejá-lo, né? Nós temos que desejar a Deus. Né? Nós temos que ter essa intimidade, não ficar, não é questão de saber. Igual a gente conhece, nós sabemos do fulano de tal, conhecemos, ele citou o exemplo do Lula, conhecemos o Lula, mas nós não somos íntimos do Lula. Conhecemos tal pessoa importante, é um astro, mas né, um cantor, mas nós não somos íntimos. Nós temos que ser íntimos, íntimos de Deus. Conhecemos muito de Deus, mas nós não somos íntimos. Né? Nós temos que ser apaixonados. Ele deu o exemplo do namorado quando se apaixona por alguém, né? Liga toda hora, né? E relacionamento não quer dizer uma via de mão, uma única mão, mas é uma via de mão dupla. A gente fala e ouve, né, ao mesmo tempo. Para ouvir a Deus, gastar tempo, né? E muitas vezes nossas orações são só pedidos, queixas, e a gente quer ensinar a Deus. Eu estou com esse ponto. Como fazer em cada situação. Na verdade, nós temos que parar e ouvir e refletir, né? E entender o que Deus está pensando a respeito de cada situação e cada o propósito que Ele quer para nossas vidas nos dias de hoje. Amém? Amém, amados? E para a gente estar pensando, refletindo o que identificou nas nossas vidas, né? De que atitude que nós temos que tomar. Amém? A partir desse conhecimento a respeito de intimidade com Deus. Amém? Espero que você esteja incendiado nessa noite para receber uma porção maior de Deus nesse sábado sobrenatural. Amém? Deus o abençoe em nome de Jesus. Resumo de intimidade com Deus. Amém?